Bom dia! Fala, galera do nono ano! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Comigo está tudo jóia. Vamos para mais uma aula de matemática. Continuando o módulo 32 sobre razões trigonométricas. Agora nós vamos resolver os exercícios da página 330. Questão número 7. Em um triângulo isósceles, cada ângulo da base mede 70 graus e cada lado congruente mede 6 centímetros. Então, nós temos aqui o ângulo da base, ele mede 70 graus. Aqui também é o ângulo da base, também é 70 graus. Esse lado é congruente a esse, são dois lados congruentes, dois lados com medidas iguais, pois vocês sabem, os triângulos isósceles possuem dois lados com medidas iguais e os ângulos da base também com medidas iguais. Os ângulos congruentes medem 6 centímetros, então aqui nós temos 6 centímetros. Aqui também temos 6 centímetros. Na letra A, eu quero a medida H da altura relativa à base do triângulo. Então, nós queremos a medida da altura. Tem uma observação ao lado. Consulte a tabela de razões trigonométricas. A tabela de razões trigonométricas está na página 321. Então, nós temos aqui, em frente ao ângulo de 70 graus, a altura é o cateto oposto. Em frente ao ângulo reto, nós temos a hipotenusa. Em frente ao ângulo de 70 graus, o cateto oposto. Em frente ao ângulo de 90 graus, a hipotenusa. Qual é a razão trigonométrica que compara o cateto oposto com a hipotenusa? Isso mesmo, é o seno. Então, vamos anotar aqui. O seno de 70 graus é cateto oposto sobre a hipotenusa. Na tabela das razões trigonométricas da página 321, nós sabemos que o seno de 70 graus é 0,940. Então, 0,940, que é o seno de 70 graus, é igual. Agora, vamos completar. O cateto oposto é a altura. A hipotenusa é 6. Vamos completar com 1. Esse zero aqui no final, ele não tem valor, não tem necessidade. Agora, nós vamos multiplicar em cruz. 1 vezes H. Agora, 0,94 vezes 6. Para descobrir o valor da altura, é só multiplicar 0,94 por 6, que dá 5,64. 5,64, a unidade de medida, centímetros. Descobrimos a medida da altura. Agora nós vamos para a letra B. O comprimento de sua base. Nós vamos encontrar esse pedacinho, que eu vou chamar de x, que é igual a esse pedacinho, que também é x. Nós queremos a base. A base é x mais x, ou seja, 2 vezes o valor de x. Primeiro, nós temos, então, que descobrir o valor do x. O x fica ao lado do ângulo de 70 graus. Ele é o cateto adjacente.
Então, para descobrir o x, nós vamos usar a fórmula do cosseno. Cosseno de 70 graus é cateto adjacente sobre a hipotenusa. Lá na página 321, o cosseno de 70 graus, ele mede 0,342. O cateto adjacente é o x. A hipotenusa é 6. Vamos completar com 1 e multiplicar em cruz. 1 vezes x, agora o 0,342 será multiplicado por 6. Assim, o x é igual a 0,342 vezes 6, que dá 2,052 centímetros. Só que nós queremos a medida da base. Para encontrar a medida da base, a base é 2 vezes o valor de x. Quanto vale o x? 2,052. É só multiplicar o 2,052 por 2. Nós vamos descobrir que a base mede 4,104 centímetros. Descobrimos a medida da base e assim nós concluímos a questão número 6. Número 7. Próxima questão, questão número 8. Uma rampa de 30 metros de comprimento liga 2 pavimentos de uma antiga fortaleza que distam 3 metros entre si, conforme a imagem que vocês têm aí na apostila de vocês. Então, nós temos aqui 30 metros. Aqui nós temos 3 metros. Aqui um ângulo de 90 graus. Qual é a medida aproximada do ângulo de inclinação dessa rampa em relação à horizontal? Nós queremos a medida do ângulo x, ok? Então, nós temos aqui 30 metros é a hipotenusa, 3 metros é o cateto oposto. O cateto oposto fica em frente ao ângulo destacado. Em frente ao ângulo reto, a hipotenusa. Cateto oposto com hipotenusa é a fórmula do seno. O seno de x. Então, o seno de x é igual a cateto oposto sobre a hipotenusa. O seno de x é igual. O cateto oposto, que é 3, sobre a hipotenusa, que é 30. 3 30avos. Nós podemos simplificar por 3. Então, o seno de x, 3 dividido por 3, 1. 30 dividido por 3, 10. 1/10. Então, o seno de x é igual a 0,1. Nós temos que descobrir esse ângulo x lá na tabela de razões trigonométricas, que está na página 321. Só que na página 321, todos os valores estão com 3 ordens decimais. Então, vamos completar aqui com zeros. O seno de x é 0,100. É só observar aqui o que mais se aproxima. O seno de 6 graus é 0,105. Então, o que mais se aproxima é o seno de quem? De 6 graus. Então, o x é igual a 6 graus, pois o seno de 6 graus
é 0,105, que é o que mais se aproxima do 0,100. Então, nosso ângulo mede 6 graus. Vamos colocar a resposta. A pergunta: qual é a medida aproximada? Aproximada, pois aqui são valores aproximados do ângulo de inclinação dessa rampa em relação à horizontal? Resposta: 6 graus. E assim nós concluímos a questão número 8. Continuando, questão número 9, letra A. Determine as medidas indicadas em cada figura. Na letra A, nós temos o triângulo ABC, onde o ângulo B e o ângulo C medem 30 graus. Nós temos que determinar o valor de X e o valor de H. Então, aqui, o AH divide o lado BC em duas partes iguais. Então, eu sei que esse pedacinho tem 4 centímetros, que esse pedacinho também tem 4 centímetros, ok? O X fica em frente ao ângulo reto, é a hipotenusa. Ao lado de 30 graus, o 4 é o cateto adjacente. O H é o cateto oposto. Vamos começar determinando o valor DH. Eu tenho o cateto oposto e tenho o cateto adjacente. Cateto oposto com cateto adjacente é a fórmula da tangente. Então, a tangente de 30 graus, que é o ângulo que nós temos, cateto oposto sobre cateto adjacente. A tangente de 30 graus é raiz de 3 sobre 3. O cateto oposto é o H. O cateto adjacente é 4. Agora nós vamos multiplicar em cruz. 3 vezes H, 3H é igual a 4 vezes raiz de 3, que fica 4 raiz de 3. Operação inversa da multiplicação, a divisão. Então, o H é 4 raiz de 3 sobre 3. E não se esqueçam da unidade de medida, que são centímetros. Agora, nós vamos descobrir o valor de X, que é a hipotenusa. Eu tenho o cateto oposto e a hipotenusa. O cateto oposto e hipotenusa é a fórmula do cosseno. O cosseno de 30 graus é o cateto oposto sobre a hipotenusa. O cosseno de 30 graus é raiz de 3 sobre 2. O cateto oposto não, cateto adjacente. O cateto adjacente é 4, a hipotenusa é X. Então, o cosseno é o cateto adjacente pela hipotenusa. O cosseno de 30 graus, raiz de 3 sobre 2. O cateto adjacente é 4, a hipotenusa é X. Então, multiplicando em cruz, nós temos raiz de 3 vezes X igual a 2 vezes 4, que é 8. Então, o X é igual a 8 dividido pela raiz de 3. A raiz não pode ficar no denominador. Nós temos que fazer a racionalização, ou seja, multiplicar em cima pela raiz de 3, multiplicar embaixo também pela raiz de 3. Então, o X é igual a 8 raiz de 3 sobre raiz de 3 vezes raiz de 3, fica a raiz quadrada de 9. E a raiz quadrada de 9 é 3. Então, o valor de X é 8 raiz de 3 sobre 3,
Não se esqueçam da unidade de medida, que são os centímetros. Então, nós descobrimos o valor do x, descobrimos também o valor da altura, e assim nós concluímos a letra A. Letra B, questão número 9. Nós temos o triângulo ABC, 90 graus, 30 graus. Nós sabemos que a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é sempre 180 graus. Então, nós temos 90 mais 30 graus, que são 120 graus. 180 graus menos 120 graus. O ângulo B mede 60 graus. 60 graus mais 30 graus, 90 graus. Mais 90 graus, 180 graus. Então, vamos lá. Vamos analisar esse triângulo aqui. Em frente ao ângulo reto, o y é a hipotenusa. Em frente ao ângulo de 30 graus, o 4 é o cateto oposto. Cateto oposto sobre hipotenusa, nós vamos usar o seno de quem? O seno de 30 graus. Então, o seno de 30 graus é o cateto oposto sobre a hipotenusa. O seno de 30 graus nós sabemos que é meio da tabelinha do 1, 2, 3. O nosso cateto oposto é 4. A hipotenusa é y. Então, nós temos que multiplicar em cruz. 1 vezes y, y. 2 vezes 4, 8. Descobrimos que o y mede 8 centímetros. Agora, nós vamos encontrar o valor do x. Para encontrar o valor do x, nós vamos analisar o outro triângulo retângulo. Lembrando, o x é a hipotenusa. E em frente ao ângulo de 60 graus, o 4 é o quê? O cateto oposto. Cateto oposto sobre hipotenusa é a fórmula. Cateto oposto sobre hipotenusa é a fórmula do seno, só que seno de quem agora? De 60 graus. Então, nós temos o seno de 60 graus, que é o cateto oposto sobre a hipotenusa. O seno de 60 graus, da tabelinha do 1, 2, 3, 3, 2, 1, é raiz de 3 sobre 2. O cateto oposto aqui é 4. A hipotenusa é x. Para descobrir o valor do x, nós vamos multiplicar em cruz. Raiz de 3 vezes x, raiz de 3x, e 2 vezes o 4, que é 8. Então, o x é igual a 8 dividido pela raiz de 3. Nós não podemos deixar no radical nós não podemos deixar no denominador um radical. Nós vamos multiplicar em cima pela raiz de 3. Nós vamos multiplicar embaixo também pela raiz de 3. Então, o x é 8 raiz de 3. 3 vezes 3, 9. Raiz de 9, 3. 8 raiz de 3 sobre 3 centímetros. Esse é o valor do x. Agora, nós temos que encontrar o valor de z. Existem duas maneiras para encontrar o valor de z. Uma delas é encontrar aqui, eu vou chamar de n,
eu vou encontrar o nosso N, que aqui eu tenho o cateto oposto, hipotenusa. Aqui eu tenho o cateto adjacente. Aqui eu vou chamar de M, que também é o cateto adjacente, certo? Quem é o Z? O Z é a soma do M com o N. Somando o M com o N, eu tenho o valor de Z. Mas para isso, nós temos que encontrar o valor de quem? Do M e do N. Então, vamos lá. Já encontramos o Y e o X. Vamos determinar os valores de quem? Do M e do N, para poder calcular o valor de Z. Então, o cateto adjacente, e nós temos o quê? O 4, que é o cateto oposto. Cateto oposto com cateto adjacente é a fórmula da tangente. A tangente de 30 graus é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. A tangente de 30 graus da tabela é raiz de 3 sobre 3. O cateto oposto é 4. O cateto adjacente é o M. Então, resolvendo aqui, multiplicando em cruz, nós temos raiz de 3 vezes M igual a 3 vezes 4, que é 12. Então, o M é 12 dividido pela raiz de 3. Nós não podemos deixar a raiz no denominador. Vamos multiplicar em cima pela raiz de 3. Vamos multiplicar embaixo pela raiz de 3. Então, nosso M é 12 raiz de 3. Raiz de 3 vezes raiz de 3. Embaixo é a raiz quadrada de 9, que é 3. Vou deixar assim em forma de fração, porque os denominadores do M e do N precisam ficar o quê? Iguais. Agora, vamos descobrir o valor do M. Cateto adjacente, cateto oposto, tangente. Tangente de 60 graus. A tangente de 60 graus é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Da tabelinha dos ângulos notáveis, nós sabemos que a tangente de 60 graus é raiz de 3. O cateto oposto é 4. O cateto adjacente é o M. Vamos completar com 1 e multiplicar em cruz. Raiz de 3 vezes N, fica a raiz de 3N, igual a 4. Então, N é 4 dividido pela raiz de 3. Nós não podemos deixar uma raiz no denominador. Vamos multiplicar em cima pela raiz de 3. Vamos multiplicar embaixo também pela raiz de 3. Então, N é 4 raiz de 3 sobre raiz de 3 vezes raiz de 3, fica a raiz quadrada de 9, que é 3. Agora, nós podemos descobrir o Z. O Z é o M mais o N. M mais N. O Z é igual ao M, que é 12 raiz de 3 sobre 3, mais o N, que é 4 raiz de 3 sobre 3. Então, nós descobrimos que o Z é igual 12 mais 4, 16 raiz de 3 sobre 3 centímetros. Então, descobrimos o último valor que faltava, que era o valor de Z. O Z é igual a 16 raiz de 3 sobre 3 centímetros. Questão número 9, letra C. Nós temos um trapézio A, B, C, D. Temos que determinar a medida da altura e de X. Se tudo mede 12, essa parte mede 8, então esse pedacinho temos como descobrir.
quanto vale cada um deles, porque eles são iguais. Do 12, nós vamos tirar 8 e dividir em duas partes iguais. Então, 12 menos 8 é igual a 4. 4 dividido em duas partes iguais. Então, cada uma dessas partes possui 2 centímetros. Então, aqui nós temos 2 centímetros, aqui também temos 2 centímetros. Analisando esse triângulo retângulo, em frente ao ângulo reto, o X é a hipotenusa, em frente ao ângulo de 90 graus, a altura é o cateto oposto. Então, vamos começar encontrando quem? Eu tenho o cateto oposto, o 2 fica ao lado do 45 graus, ele é o cateto adjacente. Cateto oposto com cateto adjacente é a fórmula da tangente. Tangente de 45 graus, cateto oposto sobre cateto adjacente. Da tabela dos ângulos notáveis, a tangente de 45 graus é 1, o nosso cateto oposto é H, o cateto adjacente é 2. Vamos preencher com 1, 1 vezes H, H, 1 vezes 2, 2. Descobrimos que a altura é igual a 2 centímetros. Agora, nós temos que descobrir o x, que é a hipotenusa. Cateto adjacente com hipotenusa é a fórmula do cosseno. Cosseno de 45 graus, cateto adjacente sobre a hipotenusa. O cosseno de 45 graus da tabela dos ângulos notáveis é raiz de 2 sobre 2. O cateto adjacente, 2. A hipotenusa é x. Agora, é só multiplicar em cruz. Raiz de 2 vezes x, raiz de 2x. 2 vezes 2, 4. Então, o x é 4 dividido pela raiz de 2. Nós não podemos deixar o radical no denominador. Vamos multiplicar em cima pela raiz de 2. Vamos multiplicar embaixo também pela raiz de 2. Como fica? O x é igual. Em cima fica 4, raiz de 2, embaixo. Raiz de 2 vezes raiz de 2, a raiz quadrada de 4, que é 2. Então, o x é igual. Agora, nós podemos dividir o 4 por 2. E 4 dividido por 2 fica 2, raiz de 2 centímetros. Encontramos o valor do x. 2, raiz de 2 centímetros. E assim nós concluímos a página 330. A página 331 é cancelada, certo? Agora, muita atenção. Da página 332, eu quero que vocês resolvam para mim a questão número 3. A número 1 e a número 2 são canceladas. Então, página 332, número 1 e 2 são canceladas. Resolvam para mim a questão número 3. Da página 333, eu quero a questão número 4. A 5 é cancelada. E assim nós concluiremos, né, o módulo 32. Então, façam para mim essas duas questões do rumo ao ensino médio. Da página 332, a número 3, da 333, a número 4. Na próxima aula, eu volto com a correção. Qualquer dúvida, é só me chamar no WhatsApp. Um beijo, até a próxima aula. Tchau, tchau!